Boa tarde, está no ar mais um programa Camisa 5, né, nesse início de semana, uma segunda-feira, né, falar bastante aí sobre o esporte, sobre o futebol, né, tivemos aí o início do retorno do Campeonato Brasileiro, né, vamos ter aí no meio de semana, né, os jogos da volta da Copa do Brasil, do mata-mata, uma competição totalmente diferente, né, do Campeonato Brasileiro, que também, né, enche os olhos aí do torcedor. E mais aí falando sobre, né, como estão os preparativos aí do evento teste das Olimpíadas no Rio de Janeiro, né, os eventos aqui da nossa região, da nossa cidade. Mas já está conosco nosso companheiro Nixon. Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a você que nos acompanha. Começando, né, Juliano? Esse programa Camisa 5 um dia muito especial, né? O Vasco, se o Vasco tivesse na Série B, estaria atrás do último colocado, que tem 14 pontos. Então, nem eu tinha colocado numa rede social que o Vasco era líder moral da Série B, nem isso ele é da Série B. Então, assim, é a situação complicada do Vasco, muito difícil, complicação. Vamos passar isso no decorrer do programa. Vitória do Flamengo aí em cima do São Paulo, uma vitória dos erros. Quem errou menos ganhou o jogo, né? O Flamengo, pela milésima vez, nosso T-Rex conseguiu não tirar uma bola na pequena área. Tomamos um gol da defesa mais alto do campeonato, toma mais gols, então acho que não tem mais muita valia ter defesa mais alta. Fluminense perdeu pro Cheque, o Cheque querendo complicar a vida de todo mundo, né, Juliano? E o Botafogo perdeu pro Papão, que fez mais um grande jogo. O Papão fez um jogaço, né? Muita coisa interessante, Juliano. É verdade, né? Foram resultados aí até alguns bem surpreendentes. Né, o Joinville, que era dado como morto, né, já uma equipe já dada como rebaixada, né, tá aí respirando e já está próximo ali até mesmo, né, de sair da zona de rebaixamento. Não, volta pro Juliano. Né, daqui a pouco vamos pedir os gols, na hora que a gente pedir, né, os gols, mas nós estamos ainda, né, falando aí sobre como esse início de rodada, né, o Joinville conseguindo aí um bom resultado, o Vasco, a gente, né, fazia contas, né, até aqui antes do programa, né, Nixon, sobre a situação do Vasco. O Vasco, né, tem que vencer 3 rodadas para sair da zona de rebaixamento. Mesmo se o Vasco conseguir vencer 2, vai 19 pontos e ainda não sai da zona de rebaixamento. Né, o primeiro tem 21 pontos. 21 pontos. Né, então, a situação bem delicada. O Flamengo conseguindo vencer. Vamos começar falando na Série B, né, onde o Vasco está com passaporte. Um passo, né, hoje, né, saiu estatística aí, hoje a chance de rebaixamento do Vasco, né, de 95%. É muita coisa, né, Juliano? É muita coisa, mas ainda dá para reverter. Você, torcedor do Vasco, né, tem que acreditar, tem que apoiar a sua equipe nesse retorno. Foi apenas o primeiro jogo do retorno. Lógico que tem que melhorar, né, a questão de pontos, de pontuação, né, como foi do primeiro turno, porque realmente, né, é uma situação bem difícil. Né, aquela fase que nós falávamos, né, dos, né, 3, 4 jogos com equipes ali da mesma, né, faixa, mesmo patamar e que estavam também no mesmo setor onde o Vasco estava, foi um empate e 2 derrotas. Foi um empate com o Joinville em casa, né, e derrotas aí para Curitiba e Goiás. Vamos começar falando da Série B. Isso, o Paysandu, né, vencendo o Botafogo no estádio Newton Santos, né, um domingo de manhã. Sol escaldante, né, às 11 horas. Um abraço aí para a galera que foi aqui, né, de Três Rios, torcedores aí do Botafogo, meu amigo Yuri. O Fred, cara. Né, o Fred esteve, né, estiveram lá, né, nesse jogo, casa cheia. E um jogo de muitos gols, 3-2, Paysandu. Mais uma vez o Iago Pikachu aí conseguindo, né, fazer a diferença pro lado do Papão. Marcou um golzinho, mais um golzinho de falta, né? Marcou mais um golzinho, outro, né, na saída do goleiro. Então o Botafogo aí ficando numa situação onde a gente, né, tinha receio, né, de ficar, né, até mesmo com dificuldade de continuar no G4 e subir para a Série A. Porque ali tá brigando, perde e ganha, e com isso a torcida hostilizando muito o técnico Ricardo Gomes. Então uma situação bem delicada, né? Pedimos agora aí os gols de Botafogo e Paysandu, né? Paysandu 3, Botafogo 2,
né, ontem no estádio Newton Santos. 11 horas da manhã, um bom horário de jogo, né? E sem contar, né, Juliano, o que aconteceu? O Paysandu confirmando mais um bom jogo. Fez assim contra o Fluminense, fez assim contra o Botafogo. Isso quer dizer o seguinte, né? Que quando passar os gols, nós vamos ver que vai ser... o Paysandu vai levar dificuldade quarta-feira quinta-feira Paysandu e Botafogo. Botafogo e Paysandu, né? O primeiro jogo foi 0-0. Aí estamos vendo aí os gols de Botafogo e Paysandu. Botafogo 2, o Botafogo foi mandante nessa partida. Aí, né, uma bobeira da zaga do Botafogo, né, Nix? Onde... E aí... E assim, são lances, o Papão dominando as ações, o time do Botafogo totalmente inerte, né, Juliano? É uma coisa incrível o time do Botafogo, é uma coisa assim é abissal, né? Assim, mesmo assim o Ricardo ainda vê coisas boas. Não é sangria desatada, é segundo colocado com 36 pontos, um ponto atrás apenas do Vitória, que é o líder hoje da Série B. Tem uma vitória a menos do que o Vitória da Bahia, né? O Vitória da Bahia, assim, ele não gosta de ser chamado assim mais, né? É o Vitória. É o Vitória. Vitória do Nordeste. Vitória do Nordeste. Então, é um momento, né? É um momento que o Botafogo precisa se encontrar. Já está em velocidade. A questão é o artigo que muda, é o Vitória da Bahia, não Vitória do Bahia. Do Bahia, da Bahia. Da Bahia. É uma pequena diferença. O Botafogo já está em velocidade cruzeiro. O que é velocidade cruzeiro? Né? Nós estipulamos aqui, né, Juliano? Que existe uma pontuação que você começa a andar naquela velocidade cruzeiro. Você vai somar um pontinho aqui, perder um pontinho ali, mas no final de tudo, você tem o acesso. E o Botafogo está nessa. Agora, ser campeão da Série B e não ser, mas ter o acesso é o mais importante. Lembrando, o Botafogo foi prejudicado, né, no último lance do jogo, né, um pênalti onde o juiz deu e seguiu erradamente, né, a orientação do Bandeira, que errou, né, dando impedimento onde, né, o Sassá estava em posição legal, né, de jogo. Ele escorou para o jovem Luiz Felipe, que mais uma vez, né, fez um bom jogo e sofreu o pênalti. O juiz deu e depois, né, voltou atrás. É o famoso pênalti dado, não volta atrás, voltou atrás. Por orientação do Bandeirinha. Lembrando que o árbitro tem autonomia de seguir a orientação dele e ter dado o pênalti. O Botafogo poderia ter chegado aí ao empate. Mas vamos lá, né? O soprador de apito é uma beleza, né? É uma gracinha o camarada. Ali é lance assim... E o lance, na verdade, o Sassá não estava... Eu não vi o impedimento do Sassá, porque na hora do lance ele estava na mesma linha. E o Bandeira muito mal posicionado, o Bandeira estava 1 metro atrás. Então você, para quem conhece um pouquinho, se você ficar 1 metro atrás do jogador, dá a entender que ele está fora. Mas quando você olha a linha, você vê que o cara está na mesma linha. Então um erro grosseiro, uma coisa absurda, mas vida acabou que prejudicando, né? Prejudicando. Só que também assim, não se pode chorar um lance aos 47 minutos, né? Isso quer dizer o seguinte, que o Botafogo durante... todo o jogo, os outros 90 minutos do jogo, o tempo extra, que foi o caso, não jogou bem.